não vai nos faltar refrigério. Outra coisa que não falta, não vai nos faltar orientação. Ele diz aqui ainda no versículo 3, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Não nos falta orientação. Quando nós olhamos para o Senhor e cremos nele como nosso pastor, quando entendemos que ele quer nos abençoar, que ele quer nos guiar, que ele quer nos mostrar o caminho, não falta orientação. E a melhor orientação de Deus para nós está aqui, na sua palavra. Em cumprirmos os seus mandamentos, em entendermos os seus mandamentos. O Salmo 119, versículo 105, que é muito conhecido, diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ou seja, nós precisamos entender que Deus é o nosso guia. E como fonte de inspiração, como fonte de entendimento, como fonte de fortalecimento e de luta nesse tempo tão difícil que nós estamos vivendo, nesse século que nós estamos vendo muita coisa acontecer, em que o mundo está esquisito, estranho, os valores estão trocados, nós precisamos nos orientar e ser guiados pela palavra de Deus. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo 3,16, diz que toda a Escritura é proveitosa. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa. Ensinar, redarguir, instruir em justiça, para que o homem de Deus seja preparado para toda boa obra. Então, não faltará direção, não faltará orientação, quando nós tornamos o Senhor como nosso pastor. Não nos faltará orientação. Vamos saber o caminho certo e vamos ser orientados pela sua palavra. A gente pode se sentir perdido, a gente pode se sentir a pior pessoa, o pior dos pecadores, mas Deus certamente vai estar pronto a nos orientar, e quando buscamos na sua palavra, a resposta vem. Outra coisa que não nos faltará, Deus não nos deixa faltar. O Senhor é meu pastor e não me faltará socorro. O versículo 4 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Não falta socorro. Estamos vivendo plenos dias de ebulição por conta desse vírus chamado coronavírus. Hoje é dia 17 de março de 2020. E o Brasil está em polvorosa. Nunca vimos governos federal, estadual, municipal trabalharem tanto e talvez até estarem unidos. Estão meio que deixando de lado as suas diferenças políticas. Até as suas ideologias estão ficando um pouco de lado para juntos lutarem contra o coronavírus. Porque o coronavírus traz sombra de morte. Não é para todos. Tem um grupo que é o grupo de risco. Aqueles que têm doenças autoimunes, os mais idosos, os que têm baixa imunidade, são as pessoas de maior risco. É meio que a sombra da morte. Mas a gente não tem que temer isso. Quando o Senhor é o meu pastor e nada me falta, eu tenho certeza que não me falta socorro, porque o Senhor está comigo. O salmista, quando fala do vale da sombra da morte, ele está falando de lugares que parece não tem saída. Talvez uma doença terminal. No entanto, eu gostaria de te dizer, eu gostaria de compartilhar com você que a pior de todas as doenças para o homem é o pecado. O apóstolo Paulo nos diz que o salário do pecado é a morte, em Romanos capítulo 6, versículo 23. Ou seja, a sombra da morte, ela é muito mais perigosa quando se trata da morte espiritual.
Então, quando temos o Senhor como nosso pastor, quer dizer que já entendemos que Ele como nosso provedor, como nosso sustentador, como aquele que nos provê todas as coisas. Ele nos provê também a salvação, e a salvação só é possível em Cristo Jesus, confiando em Cristo Jesus. Então, a gente confiando em Cristo Jesus, a gente não precisa ter medo da morte, porque o Senhor Jesus já venceu a morte e não nos vai faltar socorro, ainda que nós tenhamos perdas nesse mundo. Deus está pronto a nos socorrer, a nos mandar do seu alívio. E aí, eu lembro do bilhete do Elias. O Elias é um amigo da minha juventude, da minha adolescência. Crescemos juntos na igreja. E o bilhete do Elias está sempre na minha mente. Nós tínhamos um outro amigo em comum. E esse amigo estava triste, muito triste. E esse amigo estava sentado do meu lado, num certo culto matutino na igreja. E ele estava realmente passando por momentos de tristeza, de dor, de dificuldade. E o bilhete do Elias, que não estava próximo a nós, foi passando de mão em mão e chegou lá com o nome desse amigo. E como eu estava do lado, esse amigo compartilhou. E o bilhete do Elias estava escrito assim: Deus não nos prometeu um caminho tranquilo, mas uma chegada segura. Nós temos que ter a certeza de que as provações da vida, elas alcançam, mesmo aqueles que têm o Senhor como seu pastor. A gente não pode se iludir. Vamos abrir o peito, não vamos nos importar com a higienização das mãos, das coisas que a gente usa no dia a dia, vamos encarar o coronavírus de peito aberto. Não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que a gente tem que tomar os nossos cuidados. Mas quando não tem solução, quando parece que não há luz no fim do túnel, é aí que o Senhor nos carrega no colo. É aí que o Senhor está conosco e mostra que está conosco. Mas nós precisamos confiar nele. Confiar de todo o coração, confiar com toda a vontade, confiar em Deus. É sempre muito importante, porque as lutas, elas vão passar. Também não faltará consolo. Quando acreditamos ao Senhor, o seu pastoreio em nossa vida, então não nos falta consolo. Ou seja, o que nos diz aqui o versículo 4? A tua vara e o teu cajado me consolam. É a parte B do versículo 4. E vara e cajado nos faz lembrar de correção e de cuidado. O pastor usava esses dois instrumentos para manter a ovelha no caminho, junto com as outras ovelhas, junto com o grupo de ovelhas. E o cajado para trazer de volta quando ela escapulia. Então, o que Deus está disposto a fazer com a gente é trazer esse consolo. É interessante que a Bíblia nos diz que Deus ama, mas corrige aquele que ama. E muitas das vezes com açoite, porque muitas das vezes a correção de Deus, ela é dolorosa. Ela dói, porque a gente erra, porque a gente foge do caminho. Mas Deus corrige com açoite que dói, mas são açoites de amor. São açoites de quem ama. Açoite de pai e mãe que sabe que precisa dizer não para o filho não enfiar o dedo na tomada, porque sabe que aquele caminho é um caminho perigoso. E às vezes nós enfiamos o dedo na tomada. Mas não nos falta consolo, porque Deus nos traz de volta e nos dá de novo refrigério, de novo nos renova, de sermos nova criatura, de deixarmos as coisas velhas para trás, o pecado de lado e fazermos o que é certo diante de Deus. E o Espírito Santo de Deus, o amor de Deus é tão maravilhoso, que é o Espírito Santo de Deus que habita na vida do crente, conforme nos ensina
o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 1, versículo 13, que diz que quando nós aceitamos a fé, nós fomos selados pelo Espírito Santo de Deus. Então esse Espírito Santo de Deus se incomoda por nós. Quando nós erramos, ele geme. Quando nós erramos, ele chora. Mas ele nos ajuda a trazer de volta. Ele nos ajuda a não esquecer quem nós somos e a quem nós pertencemos. O Espírito Santo nos dá essa possibilidade de consolo. A vara e o cajado de Deus nos consolam, ainda que possa parecer dolorido, ainda que esse consolo nos faça chorar, mas ainda assim é consolo. Eu não sei se você já foi no enterro de alguém desesperado com a perda de alguém. O choro é descompassado. O desespero é grande porque só consegue enxergar a perda. Chora de forma exagerada. Agora, quando você vai no enterro do crente, que entende que aquela é uma separação, e que há perda sim, que há dor, e há choro, porque não tem como nos desfazer daquela dor, o choro é um choro contido. O choro é um choro de compreensão. O choro é o choro de quem sabe que há um consolo maior, de que a pessoa morreu com Cristo, está com Cristo, está melhor do que estava antes. A correção de Deus é assim. Ela pode doer, mas ela consola. Então, quando entregamos ao Senhor a nossa vida de sua ovelha, o bom pastor do Salmo 23, não nos deixa faltar consolo. Então, as duas últimas coisas que não faltam para aquele que confia no Senhor é que não falta a certeza da vitória sobre os inimigos. Todos os dias nós somos desafiados por inimigos. E às vezes o maior inimigo somos nós mesmos. O maior inimigo é a nossa própria vontade, o nosso próprio eu. Mas o Salmo, ele diz no versículo 5, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Nós precisamos lutar contra os inimigos. Precisamos lutar contra o diabo, que é o inimigo das nossas almas. Porque não vai faltar vitória. Quando o Senhor é o nosso pastor, não falta vitória sobre os inimigos. E depois do diabo, o maior deles somos nós mesmos. O apóstolo Paulo, ele fala em Romanos 7,19, porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. E a gente tem que aprender a lutar contra nós mesmos. A nossa luta contra a carne e o sangue é a nossa carne e o nosso sangue. O nosso velho homem, para sermos sempre, todos os dias, nova criatura. Para sermos aquela pessoa que quer seguir Jesus e por isso toma a sua cruz todos os dias. Negar-nos a nós mesmos, deixarmos de fazer a nossa própria vontade. Mas nós temos inimigos muitas das vezes no trabalho, na escola. Nós temos inimigos às vezes na própria família. E Deus está pronto a nos dar vitória. Não é uma vitória bélica. Não é a vitória que vai destruir aquele que é contra nós. Mas é a vitória como o salmista mostra. É um banquete na presença dos inimigos. Aqueles que torciam contra você. Quando você confia em Deus como seu pastor, não falta vitória sobre os inimigos vão ver. Os inimigos vão enxergar, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, os inimigos verão a sua vitória. A vingança é do Senhor, mas não vai nos faltar vitória. E se Deus está nos prometendo que não falta vitória, é porque na nossa caminhada também não falta luta.
Só ganha quem luta, só vence quem joga. Então, não vai faltar vitória. Mas a última coisa que não falta, a última coisa que não vai faltar na vida daquele que tem o Senhor como seu pastor, que você não vai sentir a falta, é a esperança da eternidade. Não faltará esperança na eternidade. O salmista termina dizendo: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias, para todo sempre. O apóstolo Paulo, em Romanos 8,18, ele diz: eu tenho por certo que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. A glória que Deus tem para nós, a maior vitória que Deus tem para nós, é a da eternidade. E a gente tem que ter essa esperança da eternidade. Esperança na vida eterna. Esperança de que o Senhor vai continuar deixando a gente nesse mundo enquanto for o seu propósito, enquanto nós tivermos missão para cumprir. Mas o Senhor é o nosso pastor e não nos faltará essas coisas. Nós precisamos confiar que na presença de Deus, realmente, não vai faltar sustento. Deus vai nos sustentar. Não vai faltar descanso, refrigério, o renovo, a renovação da nossa mente, o deixar o nosso velho homem para trás, os nossos pecados. Não vai faltar orientação, Ele vai nos guiar com a sua palavra, pelas veredas da justiça. Não vai faltar do seu socorro, mesmo que passemos e atravessemos o vale da sombra da morte. Também não vai faltar consolo para sofrermos as perdas e saber que Deus está nos consolando, nos corrigindo com a sua vara e o seu cajado. Não falta vitória. Vitória nas lutas, como diz o hino, não falta. Deus está nos dando vitória, mesmo na presença dos nossos inimigos. E não nos vai faltar, jamais vai faltar, esperança na eternidade. Então que Deus te abençoe, que, como diz a bênção araônica, que o Senhor te abençoe e te guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que Deus abençoe a todos, que Deus nos abençoe. Vamos continuar firmes na caminhada, sabendo que mesmo distante, nós podemos nos unir em oração, nas redes sociais, e que Deus abençoe a nossa Igreja Batista Memorial em Pavão.